Boa tarde, gente. Vamos iniciar nossa aula de geografia. Peguem o livro de vocês e abram na página 68, que hoje nós vamos estudar sobre relações econômicas entre os espaços urbano e rural, certo? O conteúdo é um pouco extenso e eu peço a paciência de vocês para assistirem a aula até o final. Manufatura. Antigamente, o ser humano, para sobreviver, produzia tudo com as próprias mãos. Esse processo manual recebia o nome de produção manufaturada. Por exemplo, nós podemos observar nessa imagem que tem pessoas fazendo sapatos, não é isso? Eles faziam com as próprias mãos. Então, é um processo manufaturado, que é tudo aquilo que é feito com as próprias mãos. E nessa outra imagem, nós vemos uma senhora fazendo crochê, não é isso? Industrialização. O tempo foi passando e o ser humano foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Isso foi uma verdadeira revolução. Hoje as pessoas não fazem mais sapatos na mão. E hoje existem máquinas de costura. As pessoas não costuram na mão, costuram com máquinas. Tem máquinas para costurar sapatos e tudo mais. Depois desse momento, tudo que é extraído da natureza e é transformado pelas máquinas é um produto industrializado. Dependência dos espaços urbanos para o rural. As atividades econômicas dos espaços rurais e urbanos são interdependentes. Isso quer dizer que os espaços urbanos dependem do que é produzido nos espaços rurais, bem como os espaços rurais dependem do que é produzido nos espaços urbanos. Eu coloquei essa imagem aí, né? Que elas são um exemplo. A cidade, né? O espaço urbano depende de quê? Dos alimentos que vêm do espaço rural. E assim como o espaço rural precisa de máquinas para as plantações, não é isso? As máquinas vêm do espaço urbano. O que é matéria-prima? Matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformação. É o primeiro elemento usado no processo de industrialização. A matéria-prima é fornecida pelos espaços rurais para os espaços urbanos. Eu trouxe um exemplo aí dessa fruta, né? Que ela é uma matéria-prima. O cacau, ela é a matéria-prima de quê? Do chocolate, certo, gente? Então, deu para entender, né? Vejamos agora mais alguns exemplos, ó. Eu tenho aí, ó. O homem plantou o milho, colheu e levou para a fábrica, onde industrializou, transformando em farinha de milho. A farinha do milho é um produto industrializado. E qual é a matéria-prima da farinha do milho? O milho, exatamente. O milho é uma matéria-prima vegetal. Outro exemplo. O carneiro foi tosado e sua lã foi recolhida para a indústria para ser transformada em fios, que depois foram levados para a fábrica de roupas. A lã é uma matéria-prima de origem animal. Os minerais também são industrializados. O ferro é extraído bruto da natureza, depois é transformado em aço e várias fábricas fazem muitas peças com ele. O ferro é uma matéria-prima mineral, certo? Vejamos agora o caminho de outra matéria-prima, o leite, desde a sua origem até chegar em nossas mãos, tá bom? Primeiro, as vacas são criadas. Depois, as vacas são ordenadas, não é isso? Tiram o leite dela. Em seguida, o leite é levado até as indústrias. Ao chegar às indústrias, o leite ele é tratado e embalado, ou então ele é formado em novos produtos, certo? O leite e seus derivados são levados ao comércio atacadista. Depois de passar pelo comércio atacadista, o comércio atacadista distribui para os comércios varejistas, certo? Que são os comércios menores.
Nos estabelecimentos, né, comerciais, o leite e seus derivados são transformados em produtos como pães, bolos e bolachas, tá bom? E muitos outros. E daí, os consumidores, né, que somos nós, compramos o leite e seus derivados ou produtos feitos com eles, certo? Agora, vamos observar os quadros a seguir e ver alguns exemplos de matérias-primas e os produtos industrializados. Nós vamos ver aí o primeiro de origem animal, certo? Nós temos aí os animais, né? Nós temos aí a vaca. A matéria-prima é a carne, o leite, os ossos e o couro. E quais são os produtos industrializados através da matéria-prima da vaca? São carnes, queijo, iogurte, manteiga, sapatos, bolsas, cintos, malas, pentes, botões, gelatinas e muitos outros. Outra origem animal aí é o porco. Qual a sua matéria-prima? A carne, couro e gordura. Quais os produtos industrializados através da matéria-prima do porco? São o quê? Carne, linguiça, banha, presunto, salames e muitos outros, certo? Temos aí outro exemplo da ovelha. Qual é a matéria-prima da ovelha? Carne, couro e lã. Os produtos industrializados através da ovelha a carne, o couro para agasalhos, luvas, carteiras, fios, tecidos e etc. E, por fim, aí eu trago outro exemplo da abelha, certo? Qual a matéria-prima da abelha? Mel, cera e própolis. Qual o produto industrializado através dela? Mel, velas, xaropes e pomadas. Existem outros animais também, gente, que sua matéria-prima são industrializados, como é o exemplo da galinha também, certo? No livro de vocês também tem o exemplo dela. Agora vamos ver exemplos de origem mineral, certo? Nós temos aí o exemplo do ouro e prata. Quais os produtos industrializados através da matéria-prima do ouro e da prata? Talheres, joias, adornos, utensílios. Outro exemplo aí, o petróleo. Qual o produto industrializado? Gás, gasolina, óleo diesel, querosene, asfalto. Do granito, cristais e mármores, que pode ser industrializado através deles? Pias, mesas, calçamento, pisos e adornos. E por fim eu trago aí o exemplo do diamante e pedras preciosas, que através delas são industrializadas joias e adornos. No livro de vocês tem outros exemplos, como do ferro e do cobre, tá bom? Revejam lá. E agora origem vegetal. A matéria-prima, trigo e milho. Através deles é industrializado farinha, pão, biscoito, macarrão, sopa e muitos outros. Da cana-de-açúcar, industrializado caldo de cana, rapadura, melado, açúcar, álcool. E dessas frutas, né? Caju, manga e laranja. Através deles é industrializado sucos e doces e muitos outros. E através do algodão, a gente pode ser industrializado fios, tecidos, óleos comestíveis, certo, gente? Esses foram alguns exemplos, mas no livro de vocês tem outros. Agora vamos falar sobre as indústrias, certo? Os trabalhadores da indústria são chamados de industriários, já os donos das indústrias são chamados de industriais. As fábricas existentes no município formam seu parque industrial, certo? Indústrias de brinquedos. Atualmente, uma das indústrias que mais cresce é a de brinquedos. Antigamente, o artesão tinha que fazer um brinquedo por vez e tudo à mão. Como nós podemos ver aí na imagem, né? Esse brinquedo foi feito à mão, de madeira. Então, antigamente, muitos dos brinquedos eram feitos à mão, como bonecas de panos, carrinhos de madeira e entre outros. Mas hoje em dia, a maioria dos brinquedos que temos ao nosso redor é feito pela indústria, como esse outro aí que eu coloquei na imagem, certo? Culinária. Hoje a arte culinária também é uma forma de produção, pois muitos, em sua própria casa, fazem verdadeiras delícias com frutas, legumes e verduras. O que fazemos em casa com as nossas mãos é manufaturado, mas diversos produtos podem ser comprados já prontos.
embora não sejam saudáveis, certo? Então, os alimentos que produzimos com a nossa própria mão são manufaturados, mas o que nós compramos são industrializados. E nós sabemos que produtos industrializados, alimentos industrializados, não são tão saudáveis como os feitos à mão, certo? E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Agora vamos às nossas atividades, certo? Páginas 75 e 76, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Beijos e até a nossa próxima aula de geografia.